naquela sequência, eu quero continuar lendo o que ele diz no capítulo 11, do verso 2, que é: porque eu zelo por vós. A pergunta que alguém faria é: por que cartas e epístolas e tentativas de fazer um grupo de pessoas, que era um grupo pequeno, não tinha nada grande, nada era mega, nada. Foi de Constantino para cá que o mega entrou. Tudo era bem menor, era muito pessoal, era muito visceral, era muito íntimo. Todo mundo tinha nome, todo mundo existia. Então os vínculos iam se transformando em apegos familiares, em afetos de verdadeira irmandade, paternidade. Ele chama de irmãos amados, tanto quanto chama de filhos, que ele estava gerando. Ou ele diz que ele é nitidamente o pai, o preceptor, o semeador que tinha plantado aquilo. E a angústia dele é: como é que vocês receberam uma semente de uma natureza que dá fruto em mim conforme a natureza do que foi plantado em vocês, e vocês recebem essa semente e dão outro fruto? É porque, eventualmente, a semente do que eu plantei em vocês se hibridizou, perdeu a genuinidade, foi promiscuída e virou outra coisa. Como a gente vê, não só lá em Corinto, mas na sequência de quase todos os lugares, aquelas 7 igrejas do Apocalipse, do ponto de vista daquela geração, só uma delas ficou razoavelmente intacta. Todas se corromperam. Você procura sinais desse povo aqui na história e você vê que eles vão desaparecendo conforme o que se conhecia como igreja, ou comunidade da fé, ou como os do caminho, foram se misturando com política, com poder e com a ideologia da hora ou da necessidade. Como tudo isso foi perdendo a sua genuinidade e morreu, acabou, sumiu, desapareceu. Não existe mais. Não existe mais. Onde está, por exemplo, a igreja de Jerusalém? Você tem Jerusalém na custódia da Terra Santa, cultos de denominações ocidentais e orientais que querem botar o seu lugarzinho e há muitos anos compraram as suas reservas de mercado. Compraram na imobiliária de Deus esse commodity do sagrado, do chão sagrado. Você tem. E tem alguns cristãos, a maioria de natureza messiânica, ou seja, judaizada, alguns muito discretamente presentes lá. E a maioria dos cristãos que estão lá em Jerusalém não se reúnem em lugar nenhum, eles vão se encontrando pelas ruas, pelas esquinas e vão se reconhecendo e marcando encontros entre eles, mas não existe nada que possa ser chamado genuinamente de a Igreja de Jerusalém, no sentido de alguma forma de visibilização. Não. Então, o que existe hoje, quando a gente olha em volta e procura a relação entre Jesus e aquilo que se chama igreja, e não vê semelhança, na maioria das vezes, é o que está acontecendo com Paulo aqui lá em Corinto.
ele não acha a palavra dele, o evangelho que ele pregou, crescendo, exceto em algumas poucas pessoas. A maioria ou não tinha entendido ou não tinha deixado criar raízes no coração. E ele diz, porque eu zelo por vós com zelo de Deus. Esse é o motivo da minha insistência. É trazer vocês a genuinidade. Eu sei o que eu entreguei e vejo a hibridização, a deformação do que vocês estão produzindo. E ele está se referindo aos falsos apóstolos, aos falsos obreiros, aos falsos ministros que chegavam lá em nome de Jesus com o evangelho corrompido, e explorando, tirando o tutano desses indivíduos a quem Paulo poupou, pregando o evangelho com esforço e às vezes com sustento que vinha de outros lugares, como da Macedônia. Mas eles, que não tiveram sensibilidade para ajudar Paulo em nada, estavam agora se entregando avidamente ao sustento dos indivíduos mais corrompidos que se podia imaginar, e que ali chegavam e os enganavam e eles se entregavam de maneira completamente estúpida. Eu receio que o que tem acontecido com vocês é que a astúcia desse pessoal chega como serpente astuta, falando quase o que Deus disse, mas colocando dúvida no evangelho real, puro e simples. Assim também, daquele mesmo modo, e ouvindo essa mesma astúcia, que diz, escuta, será que vocês não entenderam errado o que Deus disse? Não foi, porventura, não comereis de toda árvore do jardim, ou não comereis também desta árvore? Será que vocês ouviram como assertivo e de fato era uma dúvida propositiva? Como em Gênesis 3? Será que não foi apenas um equívoco de vocês? Paulo é um homem cheio do Espírito de Deus, não tem a menor dúvida, e elogiam a sabedoria. Mas será que vocês não entenderam diferente? Ou será que, de fato, ele vive aos extremos o que ele está anunciando a vocês? Enfim, Paulo diz, eu receio que vocês estejam agora nesse estado e que as mentes de vocês sejam corrompidas, que sejam corrompidas as vossas mentes e se apartem, corrompidas e se apartem, corrompidas e se apartem, corrompidas e se apartem. Corrompe o evangelho, imediatamente a consequência é essa. A gente se aparta da simplicidade, da pureza. Da simplicidade e da pureza. Corrompeu o evangelho, começou a transformá-lo numa outra coisa, começou a fazer concessões e esforços para que outras coisas caibam que não sejam o espírito do evangelho, de amor, de justiça, de verdade, de graça, compaixão, segundo Jesus, segundo as práticas de Jesus o Cristo, conforme o Evangelho. Se a gente não mantém a mente aí focada e enxergando a existência, tendo Jesus exclusivamente como chave hermenêutica, o Evangelho como chave interpretativa. E é isso que filtra, que mantém a pureza e a simplicidade, é olhar a vida e olhar tudo e entender tudo e ouvir tudo, tendo Jesus como chave interpretativa. Não se deixando conduzir para nenhuma direção, senão para esse
foco absoluto, exclusivo, num só esposo, num só modo de ver, num só modo de interpretar, a partir de Jesus. Não de ninguém interpretando Jesus, mas Jesus, que é o Verbo encarnado, interpretando a si mesmo. Porque se Jesus é a palavra encarnada de Deus, é a primeira e a última revelação divina. Se ele é isso que vocês confessam que ele é, então há um só olhar, há um só noivo, há uma só perspectiva, há esse ângulo da pedra de esquina, a partir da qual se enxerga tudo. E é só olhando daí, é só vendo com essa monogamia filosófica, com essa monogamia filosófica para com Cristo Jesus, para com o Evangelho. E a partir desse casamento, dessa monogamia filosófica, tornando-se um com Ele, enxergando a vida a partir dele, é que nós nos manteremos como virgem pura para um só esposo e não teremos a nossa mente corrompida e apartada, corrompida e apartada da simplicidade e da pureza devidos a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Simplicidade de ver. Não tem mistério, gente. Ou é como Jesus, ou é qualquer outra coisa, mas não é o Evangelho. Ou o Evangelho produz gente que seja filho de Deus como Jesus, andando com Ele, seguindo a Ele, tendo como absoluto do olhar da vida, da prática, da interpretação, ou a gente está brincando de cristianismo, mas não tem nada a ver com Jesus. E todo mundo que está me vendo sabe que eu estou dizendo a verdade. Todo mundo. Todo mundo. Você não tem como discordar de mim. Você pode me odiar por ter que não poder discordar de mim. Mas é essa a sua situação. É o Evangelho que eu estou ensinando. E você não tem para onde fugir. Nenhum de vocês. Mas receio, de verdade, que assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou a Eva, assim também estejam sendo corrompidas as vossas mentes. E eu não tenho apenas receio, eu tenho certeza, no meu caso é certeza absoluta, que foi tudo corrompido. Tudo que você está vendo em volta, em nome de Jesus e do Evangelho, com poucas exceções, não está corrompido. É outra coisa. Gritada em nome de Jesus, mas foi a serpente quem fez o ditado do que está sendo ensinado, gritado e anunciado. É o Evangelho segundo a serpente. O Evangelho segundo a serpente substituiu o Evangelho segundo Jesus. E as mentes foram corrompidas, geração após geração, e nessa geração nós estamos assistindo um estado de corrupção provavelmente jamais visto antes, na intensidade das declarações, das atitudes, das associações, dos vínculos blasfemos que estão sendo feitos contra Jesus, contra o Evangelho, contra a cruz, contra a simplicidade e a pureza devidos a Jesus. Porque, na verdade, mesmo que viesse e venha alguém que pregue outro Jesus,
Quantos Jesuses estão sendo anunciados a você? Você virou uma prostituta de Jesuses, que não tem nada a ver com Cristo Jesus. Mas mesmo que venham em nome de Jesus e anunciem um Jesus que não seja esse, Paulo diz que eu tenho anunciado. Então, se vocês aceitam um espírito diferente, um espírito que não seja amor, compaixão, misericórdia, verdade, justiça, tolerância, se vocês mudam o espírito, que não era o espírito que vocês receberam de mim, que vocês viram em mim e que me viram praticar, ou se vocês acolheram um evangelho diferente, com subtrações, com inclusões, que não é aquele que vocês originalmente abraçaram. No entanto, a surpresa é que eu vejo vocês de boa mente tolerarem o engano, enquanto vocês me tratam com uma meticulosidade perversa, querendo ver vírgula a vírgula se vocês encontram alguma coisa que contra mim possam levantar. Era assim que estava acontecendo nos dias de Paulo, é assim que está acontecendo agora aqui, enquanto eu falo. E eu sei que eu não sou alguém falando. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Eu sei a densidade de tudo que eu digo e o impacto de tudo que isso causa no coração de milhares de formadores de opiniões e de milhares e milhões de cristãos. Eu sei o que provoca, eu sei as agonias que gera, eu sei as raivas que suscita, eu sei as coceiras no ouvido que acontecem à medida em que essa palavra vai sendo ouvida, eu sei as proibições que são impostas, eu sei, mas eu não pararei, porque eu zelo por vós, como quem zela por uma irmã que está prometida para Cristo. Eu zelo na tentativa de preservá-la da promiscuidade. Ou como uma filha que você tenta ajudá-la a não se prostituir na vida, ajudando a escolher bem na direção de não se tornar uma pessoa que se corrompa na vereda do seu caminhar e que perca seu valor, seu significado, sua autodignidade e respeitabilidade. É com esse zelo, é com essa intenção que todo dia nós estaremos aqui. E mesmo depois que já não estejamos, a palavra continuará perturbando muitas outras gerações, porque esse zelo não é em vão, essa palavra não está sendo dita em vão, e o seu resultado ninguém pode impedir. Não há força no mundo que possa barrar nem bloquear. Entra mesmo aonde não se queira, mesmo aonde se proíbe. Jesus foi dito de novo, foi dito outra vez, foi dito segundo a simplicidade e a pureza devidos a Cristo Jesus. Foi dito convocando-se todo aquele que ouve a se tornar como virgem pura para o seu esposo, a limpar a mente, a tirar a corrupção das ideologias do ódio, da raiva, ou da licenciosidade, ou da perniciosidade, tirar tudo aquilo que
não nasça como espírito, como princípio do Evangelho plantado no centro do nosso ser. Por favor, realiza isto, para que eu não corra em vão, para que eu não esteja passando a minha vida pela terra anunciando o que não frutifique, como palavra eterna em milhões de corações, porque essa é a tua promessa e esta é a minha certeza, em nome de Jesus. Amém e amém.